Bem, alunos, como eu já tinha falado com vocês, hoje a gente vai fazer uma breve revisão. Na verdade, a gente vai praticar alguns exercícios que estão relacionados com o tema de operações com números racionais, né? Sendo que, nesse caso específico, eu notei que vocês têm maior dificuldade com as frações, então a gente vai trabalhar apenas frações. Como é que vai ser a dinâmica hoje? Eu vou dar alguns exemplos aqui e no grupo nós vamos fazer algumas questões, ok? Então a gente vai trabalhar primeiro adição e subtração de fração. Eu vou ter dois exemplos aqui e vou colocar duas questões no grupo e vocês vão responder, ok? Então vamos lá. Para adição e subtração de frações, nós temos dois casos. O primeiro é quando as duas frações apresentam o mesmo denominador. Então como é que seria um caso desse? Então vamos imaginar duas frações. Essa fração aqui, 5 terços, ou seja, 5 dividido por 3, menos uma fração 1 terço. 5 terços menos 1 terço. O que é que acontece aqui? Bem, vocês estão vendo que o denominador, que é essa parte de baixo, ela é igual. Aqui é 3 e aqui também é 3. Se os denominadores são iguais, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão repetir o denominador e fazer a operação, né, apenas com os numeradores. Quais são os numeradores aqui? 5 e 1. Na verdade, menos 1. Então, o que é que a gente vai ter? A fração, o resultado dessa operação, 5 terços menos 1 terço, vai ser igual a 5 menos 1 dividido por 3. Como eu falei, repetindo, a gente mantém o denominador fica aqui, ele mantém-se, e fazemos operações apenas nos numeradores. 5 menos 1. 5 menos 1, quanto é que dá? Dá 4. Então, isso daqui é igual a 4 dividido por 3. 4 terços, ok? Então, o resultado final é isso aqui, 4 terços. Resultado final, ok? Simples. Se os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e faz a operação apenas com os numeradores. Porém, os denominadores podem ser diferentes. E esse é o nosso segundo caso. Talvez o mais... que dê um pouquinho mais de trabalho, mas é simples do mesmo jeito. Então vamos imaginar duas frações novamente. A fração 2 quintos mais a fração 1 terço. Novamente. Deixa eu reescrever aqui. Mais bonitinho. 1 terço. Aqui eu tenho que explicar para vocês por que a gente tem que fazer essa operação nos denominadores se eles são diferentes. O que é que acontece? Vamos imaginar que essa fração 2 quintos a gente vai representar de uma forma visual, na forma de quadrados, ok? Ou retângulos, na verdade. São vários retângulos. Imagine que aqui não estão todos com o mesmo tamanho, mas imagine que eles são todos do mesmo tamanho. 2 quintos, então vocês estão vendo que aqui a fração, essa figura, ela está dividida em 5 partes. 2 quintos seriam duas partes aqui, né? Essa parte mais essa parte. 2 quintos, ok? E agora, 1 terço seria isso daqui, ó. 1 terço seria essa figura, ok? A gente vai dividir ela aqui, ok? Então, 1 terço, aqui a figura está dividida em 3, 1 terço seria isso daqui, ó. Só essa partezinha. Então, vocês estão vendo que as figuras, elas têm formas diferentes. E eu não consigo fazer operações com figuras em formas diferentes. Eu tenho que ter o mesmo denominador. Eu tenho que ter o mesmo número de partes para cada fração. Porque senão eu não consigo fazer a operação. Esse é um princípio. A gente faz todos aqueles cálculos justamente por isso. Porque eu não consigo dizer que essa fração é equivalente a essa. Eles são diferentes. Então o que é que a gente faz? A gente vai
calcular um denominador onde as frações são equivalentes. Então, nesse caso, o denominador equivalente aqui é uma multiplicação entre 3 e 5. 3 vezes 5 dá 15. Ok? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos esquecer a figurinha. Ok? Vamos esquecer essa figurinha aqui. Vamos esquecer que ela existe. E vamos trabalhar apenas com esses números. O que é que acontece? A gente vai ter que multiplicar o denominador que a gente gerou pelos denominadores das frações que a gente tinha anteriormente. Aliás, a gente vai ter que dividir. Então, 15 vai ser dividido por 5. 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 2, ó, ele passou dividindo o denominador e agora ele vai passar multiplicando o numerador. Ok? 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Certo? Opa, deixa eu colocar ali na cor correta. Vai dar 6. E agora a gente vai fazer o outro cálculo. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Então, eu somo aqui. 6 mais 5. Isso dá quanto? Isso vai dar 6 mais 5 vai dar 11. 11 sobre 15 avos. Ok? O que é que eu fiz no final das contas? Vamos pensar agora em termos de figura. Quero que vocês imaginem em termos de figura. Aquela fração 2/5, ela pode ser escrita dessa maneira também. Vou colocar um quadrado aqui, talvez um quadrado não seja a forma correta. Mas imaginem que eu tenho essa fração 2/5, ok? Que seria, já sei uma forma mais interessante de fazer. Imagine que aquela fração 2/5, ela se transformou nisso daqui, ó. Uma fração 6/5. 6 dividido por 15, na verdade. Ok? Então, 6 dividido por 15. Aqui eu tenho 15 partes, né, da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aquela fração 2/5, quando eu faço aquele cálculozinho para ficar com o denominador 15, eu estou transformando aquela fração que é 2/5 nisso daqui. Uma fração que tem, né, 6/5. 6 dividido por 15. E aquela fração 1/3, ela vai virar isso daqui, ó. Vai virar 5 sobre 15. Opa. Ela vai virar isso daqui, ó. Ó. Só um instante. Ela vai virar isso daqui, ó. 3, 5. Falta um aqui embaixo. Pronto. Ela virou essa fração aqui, ó. Ela virou uma fração 5 sobre 15. Então, ela virou isso daqui. Ok? 5 sobre 15. Na verdade, isso daqui está errado. Só um instante. Deixa eu corrigir. Ao vivo tem dessas coisas. Então, deixa eu deletar e agora apagar. Na verdade, a fração ela está escrita assim, da mesma forma que a anterior. A fração 1/3 virou isso daqui, ó, 5 sobre 15. Então, isso daqui ficou pintado.
Aí agora vocês já podem ver, enxergar que o que é que eu fiz. Por quê? As frações agora são equivalentes, porque elas têm o mesmo denominador. Elas têm a mesma quantidade de partes. Se elas têm a mesma quantidade de partes, eu posso somar. Não é uma soma que eu estou fazendo? 6 quintos mais 6 dividido por 15 mais 5 dividido por 15. Então aqui eu tenho 6 partes. E aqui eu tenho 5 partes. Se eu somar as 6 partes que eu tenho aqui na esquerda mais as 5 partes que eu tenho na direita, eu vou ter um total de 11. 11. Um total de 11. Dividido por 15. Então, no final das contas, quando eu tenho... O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se os denominadores são diferentes, eu tenho que dar um jeito para que o denominador fique igual e assim eu posso fazer as operações. Se vocês passarem a entender isso em uma forma de figura, uma forma visual, fica mais fácil, ok? Isso seriam os operadores com denominadores, as somas, né, as subtrações com denominadores diferentes. Lembrando, quando os denominadores são iguais, vocês não precisam fazer isso. Os denominadores já estão da mesma forma. Então, vocês só precisam somar ou subtrair os numeradores, ok? Essa é a primeira parte. E agora vamos para o grupo para responder uma ou duas questões sobre esse tema.